Deixa assim. Vamos lá, irmãos. Os irmãos que estão conosco pela internet, o áudio vai sair um pouquinho diferente aí. E o microfone que capta o som está dando problema, então eu deixei sem o microfone, tá? Vamos lá. Seguindo aí. Os que forem liderar o povo de Deus devem, acima de tudo, ser um exemplo de sacrifício. Nós não podemos medir sacrifícios naquilo que vai se fazer para a obra de Deus, no ministério pastoral. Isso já é feito em outras áreas, muito mais ainda no ministério pastoral. Para quem é pastor, não tem como você medir sacrifícios, né? A sua vida é pastoral. Devoção, é bom que se tenha uma vida de devoção, que se tenha uma prática de oração diária, leitura bíblica, né? O jejum, se alguém tem o costume de fazer, seria interessante os irmãos terem conhecimento um pouco sobre o jejum. Existem pouquíssimos livros escritos dentro da área da teologia de jejum, né? Nós estamos trazendo esse livro aqui do pastor Luciano Subirá, que é um livro que vai trabalhar a cultura do jejum. É bom que se tenha essa cultura, tá? Para quem é pastor principalmente, para o crente de maneira geral, isso tem que haver, né? Mas para quem é pastor, mais ainda, né? A cultura do jejum, saber um pouco a respeito desse assunto, né? Então é bom, é uma vida de devoção, o devocional é essa vida diária que você vive, não é aquele estudo técnico da Bíblia, não é aquele estudo, não é você estudar para pregar, é a sua leitura diária, um bom livro para você ler, que possa ajudar você como pessoa em si, né? A pessoa do pastor em si. Submissão, o pastor que é pastor, ele precisa entender que o exercício da submissão também é necessário, que na maioria das vezes os pastores que dirigem igreja, eles não são pastores presidentes da sua igreja, né? Ele não tem a liberdade de fazer tudo o que ele quer fazer livremente, ele vai fazer sempre sujeito a outro pastor. Aí nesse caso, existe também a lição para quem é líder de departamento, de outras áreas da igreja, então tem que aprender a ser submisso, né? Junto com a submissão normalmente vai a obediência, que só é submisso quem normalmente quer obedecer, quem quer estar debaixo da autoridade de alguém. Então é necessário que tenha essa capacidade de ser submisso, não ser questionador, não ser crítico. Mas eu posso fazer uma crítica? Você pode, mas contanto que seja uma crítica boa, construtiva, mas não ficar criticar por criticar. Sabe gente chata? Não concordo com isso. Não concordo. Não concorda por quê? Apresente uma solução, você tem que ter resposta, né? Então às vezes é a pessoa muito crítica e às vezes não tem nada para acrescentar em relação, é só criticar por criticar, discordar por discordar. Sabe que a pessoa chata que não aceita nada, não concorda com nada? Gente, isso não cabe para quem é obreiro, para quem é líder, para quem vai ter essas características aqui, né? Humildade, como eu já coloquei, que é uma característica fundamental. Jesus mesmo deu exemplo quando se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos, uma tarefa que costumava ser cumprida pelo menor dos escravos. Lá em João 13, se o Senhor do Universo fez isso, nenhum líder de igreja tem o direito de se considerar elite pastoral. Então o exercício de Jesus, a princípio não foi compreendido por Pedro. Não, Senhor, tu não lavarás os meus pés, porque Pedro sabia que quem era o tipo de pessoa que normalmente fazia aquele serviço. Então Pedro não quis. Não, jamais vou aceitar que o Senhor se submeta a essa situação. Pedro, o que eu faço agora, você não vai entender totalmente aqui, você vai entender lá na frente. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então já que é assim, então me dá logo um banho de uma vez. Lava o corpo inteiro. Pedro, você não está entendendo a lição. Eu estou dando uma lição para você, estou dando uma aula para vocês, Pedro. Aí Pedro ficou lá e recebeu. Ou seja, é a aula da humildade. Porque o trabalho de lavar os pés das pessoas era o trabalho do escravo da casa, né? Aqui, ó, era o do doulos, escravo da casa, que ia lavar lá os pés dos convidados que chegavam, né? Para limpar os pés e também para refrescar por causa do calor. Jesus fez isso para mostrar a importância. 5 ministérios eclesiais segundo Efésios 4:11, né? Agora a gente vai trabalhar essa questão especificamente, né? Os diferentes carismas elucidados na Escritura, carismas aqui seriam dons, né?
dão estrutura à igreja que cumpra a sua missão. Então tudo tem a ver com a missão. Grifa aí, que cumpra a sua missão. Os textos são os seguintes. Os 3 textos que trabalham essa questão vai ser 1 Coríntios 12, 1 a 4, e também do 27 ao 31, do capítulo 12 também, Romanos 12, 3 a 8, e Efésios 4, 7 a 13. Em 1 Coríntios 12, 1 a 4 e 27 a 31, você tem lá a questão dos dons espirituais, e você tem os dons ministeriais juntos. Em Romanos você tem os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais misturados. Uma lista específica dos dons ministeriais mais limpos e entendíveis está em Efésios 4, 7 a 13. Aí está esse texto. Então seria interessante que vocês pudessem ler também o capítulo 4 inteirinho de Efésios em casa, para vocês pegarem em que contexto que Paulo coloca os 5 dons ministeriais. Por que ele coloca os 5 dons ministeriais ali naquele contexto? E qual é o fim pelo qual ele coloca esses 5 dons ministeriais? É muito claro, versículo 12 e 13 vai mostrar o porquê que os dons são dados. E é interessante que em Efésios 4:11 está muito nítido, muito claro, que ali não é dom que você recebe, é vocação que acontece. E a pessoa que recebe a vocação, ela é o dom. Por exemplo, o pastor Felipe, ele não tem o dom do pastorado. O pastor Isaías não tem o dom do pastorado. O pastor Gilberto e outros pastores aí, pastor Rafael, não é o dom do pastorado que vocês têm. Vocês são o dom. A pessoa é o dom. Porque está escrito, e ele mesmo deu uns para. Lá em Coríntios, está escrito que ele deu, o mesmo Espírito distribui a cada um como quer. Distribui o quê? Os dons. O Espírito Santo distribui os dons. No caso de Efésios 4:11, não é distribuído o dom de pastor, o dom de evangelista, o dom de não, ali não. Quem é colocado como dom são as pessoas. As pessoas é o verdadeiro dom dado à igreja. Então aí é diferente. Você vê. Agora, o pastor, que é o dom, ele pode ter o dom da fé, ele pode ter o dom de cura, ele pode ter o dom de discernimento. O pastor, que é o dom, ele pode ter dons espirituais. Mas além de ter os dons espirituais, ele é o dom. Ele é aquilo que Deus deu à igreja. Então a gente precisa ter essa consciência da importância que se tem os dons ministeriais. Certo? Mas vamos lá. Por que são chamados assim? Por quê? A palavra usada na Bíblia para dom, no texto original em grego é charisma, no original seria carisma. Significa presente oferecido de boa vontade. Ou seja, o pastor, ele é um presente oferecido de boa vontade por Deus. Para quem? Para a igreja. Evangelista, também. O missionário, o apóstolo, também. O profeta, também. O mestre, também. Ele é o dom. Ele é o dom. A palavra usada, então, um versículo que vem um pouco antes de Paulo escrever sobre os 5 dons ministeriais de Cristo, deixa muito claro este presente oferecido de boa vontade para nós, que é a graça de Deus. Olha só, versículo 7. Mas a graça foi dada, como? A cada um de nós, segundo o quê? A medida do dom de Cristo. Olha que coisa linda.